Miguel Ángel Ramírez é um dos melhores treinadores em atividade na América do Sul. Hoje a gente vai analisar como está andando o Internacional com o seu novo treinador espanhol. Fala galera, Bruno Pet na área para mais um vídeo. Hoje a gente vai analisar aqui o Internacional, como está caminhando o Internacional com o seu novo técnico, com o Miguel Ángel Ramírez, que é um adepto do jogo de posição, que curte essa prática desse estilo de jogo, que traz muita confusão para muita gente. E hoje, analisando o Internacional, a gente vai trazer algum desses conceitos de jogo de posição e mostrando como o Internacional está lidando e como o Miguel Ángel Ramírez está trabalhando todos esses conceitos dentro do Internacional. Bom, o primeiro ponto que a gente pode levantar, e aí a gente vai começar a ver várias similaridades com aquele Independente Del Valle do mesmo Miguel Ramírez, é a questão da posse de bola. O Internacional vem sendo e vem se mostrando um time que busca muito a posse da bola. E se a gente olhar para os números, a gente vai ver que no Campeonato Gaúcho, o Internacional é disparado o time que mais tem a posse da bola durante os jogos, com a média de 64% de posse de bola por jogo, o que sendo o Grêmio o segundo colocado com apenas 58%. Isso, obviamente, reflete no número de passes trocados. O Internacional é o time que mais troca passes no Campeonato Gaúcho, com 5.559 passes, com o Grêmio novamente em segundo com 5.310 passes. Bom, mas qual a formação tática o Inter vem usando com mais frequência? O Miguel Ramírez ele gosta muito do 4-3-3 e essa é a formação que ele vem usando no Internacional durante essas 7 partidas que ele esteve à frente do time. Nesse 4-3-3 tem alguns pontos importantes que a gente precisa reparar. O primeiro deles é que os pontas, os extremos, eles ficam muito abertos em amplitude, ficam sempre muito abertos, esperando a bola sem buscar muito jogo, sem buscar muita saída de bola lá atrás. Além disso, esses dois meias que ficam aqui, que estão sendo representados pelos jogadores que mais jogaram nossas posições, que é o Praxedes e o Edenilson, eles costumam aparecer mais no entrelinhas. Além dos laterais, que como os pontas já estão abertos, os laterais costumam atacar fechando mais por dentro. Então Moisés e Rodinei ele aparecem muito atacando pelo centro do campo e não aberto em amplitude. E uma questão curiosa é que assim, o Ramírez ele tem feito vários testes no time titular. Esses jogadores que eu coloquei na imagem anterior são os que têm jogado com mais frequência, mas o centroavante é onde ele está tendo mais dificuldade de saber com quem ele vai efetivamente começar e quem ele vai efetivamente confiar para ser o jogador titular. Se a gente olhar para os números, a gente vai reparar que o Yuri Alberto, o Thiago Galhardo e o Guerreiro, cada um iniciaram 2 partidas. E a minutagem deles são relativamente próximas. O Yuri Alberto e o Thiago Galhardo tem ali 290, 230 minutos, e o Guerreiro, que está voltando de contusão, tem um pouco menos, com 191 minutos, mas justamente por ele estar voltando de contusão e ainda não está 100% para poder jogar muitos minutos seguidos. Bom, como esse 4-3-3 usa apenas um volante, é importante a gente falar a função desse primeiro volante no time do Miguel Ramírez, que é muito importante. A gente pode lembrar aqui do Pejerano, que era o primeiro volante na época de Independente Del Valle, que tinha um papel fundamental, baixando entre os zagueiros para fazer saída de 3, manipulando as marcações adversárias, atraindo, liberando companheiros. Era talvez o principal articulador, o principal pensador da saída de bola do Del Valle. E agora no Internacional, quem tem feito esse papel é o Rodrigo Dourado. Não tem uma qualidade no passe tão rebuscada, mas ele tem sido muito inteligente para fazer essas atrações, para gerar e abrir espaços para os companheiros poderem receber e eles progredirem e eles fazerem os passos. E aí esse primeiro volante ele vai variar muito o posicionamento quando o Inter tem a bola, principalmente na primeira fase de construção, ou seja, na saída de bola, dependendo de como o adversário marca. Então nesse exemplo aqui, como o São José marca com apenas um atacante, o Miguel Ramírez ele prefere ter apenas os 2 zagueiros, porque apenas com os 2 zagueiros ele já tem superioridade numérica em relação ao único atacante adversário. Então o Miguel Ramírez está sempre buscando superioridade numérica na saída de bola. Se eles marcam com apenas um, não tem necessidade do volante descer e baixar entre os zagueiros para ficar um 3 contra 1. Então a gente repara que nesse segundo exemplo, agora contra o Brasil de Pelotas, o Rodrigo Dourado sim baixou entre os zagueiros porque o Brasil de Pelotas está marcando com 2 atacantes na frente. E aí ele precisa de mais o volante no meio dos zagueiros para fazer um 3 contra 2, para poder fazer a saída de bola do Internacional. Então a gente repara que o volante ele tem esse papel
de interpretar como o adversário está marcando, para ele saber se ele baixa ou se ele fica numa posição mais avançada. Mas aí agora a gente vai entrar no ponto mais importante do papel desse primeiro volante, que é a manipulação dos adversários e das marcações para poder liberar espaço para os seus companheiros. Então a gente vai ver nesse lance aqui que o Dourado está sendo acompanhado por esse jogador do Grêmio. Essa é a posição original dele no início da saída de bola do Inter. Na sequência da jogada, a bola vai para o Cuesta volta no Marcelo Lomba, e a gente repara que o Edenilson aparece completamente sozinho aqui no meio para poder receber a bola. Mas por que ele apareceu sozinho e tão livre no meio? Se a gente reparar o posicionamento do Dourado, ele arrastou o Maicon, que era o jogador que faria essa marcação aqui no centro, para o lado direito de ataque do Grêmio. Então ele tira o jogador que está aqui no meio, arrasta, atrai a marcação e libera espaço para o Edenilson receber o passe do Lomba e ter muito espaço e campo para poder progredir. Nesse outro exemplo é muito parecido. A saída de bola aqui desde o tiro de meta, a bola vem do zagueiro pela direita para o Cuesta, que é o zagueiro pela esquerda, e o Rodrigo Dourado ele vai de novo arrastar esse jogador que está aqui no centro, aqui no meio, para fora, para o corredor esquerdo, para gerar espaço para o Edenilson baixar e receber livre aqui no meio do campo. Então a gente começa a reparar que às vezes mesmo sem tocar na bola, mesmo sem ter a bola, o papel desse primeiro volante é fundamental na saída de bola do Internacional do Miguel Ramírez. E continuando falando na saída de bola, essa talvez seja a principal característica que mais marca os trabalhos do Miguel Ramírez, porque ele tem muita variação e ele usa muitas dinâmicas na saída de bola para poder criar superioridade em relação ao adversário e conseguir fazer uma saída limpa. Então a gente vai reparar aqui que, primeiro, os zagueiros eles têm muita liberdade para sair jogando. Então a gente repara que o Dourado baixou entre os dois zagueiros porque o adversário está marcando com dois atacantes para poder fazer a superioridade numérica, então de 3 contra 2 o Dourado precisa baixar e ele vai tocar no Zé Gabriel, que tem bastante espaço para conduzir. E quando o zagueiro tem espaço para conduzir, principalmente o Zé Gabriel, que está fazendo partidas muito boas com o Miguel Ramírez, tendo muita liberdade para poder sair jogando, ele pode conduzir e fazer essa diagonal longa, buscando o ponta lá do outro lado que está colado na linha lateral. E o Zé Gabriel tem qualidade para fazer isso. Então ele tem feito isso algumas vezes. Aqui, novamente, a gente vai ver que o Zé Gabriel ele vai progredir, o Lindoso ele vai fixar a marcação do camisa 10 do São José, o Maurício também vai arrastar a marcação do camisa 5 e vai abrir esse espaço, esse gap, para o ponta receber em amplitude aqui do lado esquerdo, nesse caso sendo o Patrick esse ponta. Por outro lado, o Cuesta já não tem tanta qualidade assim para fazer esses lançamentos mais longos, não tem tanta qualidade com a bola no pé, inclusive ele é mais comedido nessas progressões com bola. Então a gente vai reparar aqui, por exemplo, nesse lance em que ele recebe do Dourado, ele vai ter espaço para progredir, mas ele não vai para frente, ele para no meio do caminho e volta a bola no Rodrigo Dourado para fazer a progressão com outro zagueiro, o zagueiro pela direita, que está lá do outro lado. Então ele é um pouco mais comedido nessas progressões com bola. Mas apesar de não progredir com a bola, a gente vai ver que o Cuesta é importante numa outra dinâmica, que é a dinâmica de buscar o homem livre. Então nessa saída de 3, quando tem dois atacantes adversários marcando essa saída de 3 no Internacional, a gente vai ver que os zagueiros eles têm liberdade para passar à frente dessa primeira linha de pressão do adversário e receber a bola num ponto futuro como homem livre. E o Cuesta faz muito esse movimento nesse Inter no Miguel Ramírez. Então ele vai para as costas da linha de pressão e recebe o passe do Lindoso, que é o volante que está ali no meio dos dois zagueiros. Aqui de novo a mesma coisa, agora contra o Brasil de Pelotas. A bola está no pé do Rodrigo Dourado e o Cuesta identificou o espaço, vai atacar esse espaço e vai receber como homem livre à frente da primeira linha de pressão adversária. Mas os zagueiros não são os únicos a buscar esses espaços às costas da primeira linha de pressão para receber como homem livre. Os laterais também fazem essa movimentação. Então, nesse exemplo aqui, a gente vai ver que o Moisés é quem busca essa movimentação nas costas da primeira linha de pressão adversária para poder receber livre. Nesse outro lance, a gente vai ver que agora é o Rodinei que vai fazer essa movimentação. Então, a gente vê que tanto os dois zagueiros como os dois laterais do Inter, eles são induzidos a fazer essa leitura dos espaços nas costas da linha de pressão para surgirem e aparecerem como homem livre e receber o passe dos volantes e dos zagueiros lá atrás. Uma outra característica interessante dessa saída de bola do Inter do Miguel Ramírez é a condução para você libertar um companheiro que está próximo. O que isso quer dizer? A gente vai pegar esse lance aqui como exemplo. Então o Dourado ele vai conduzir a bola para perto dos atacantes, para perto da pressão adversária, e no momento em que ele consegue atrair a marcação,
aí sim ele vai dar o passe para o zagueiro, que vai estar com muito mais liberdade para receber e muito mais liberdade para progredir. E essa condução é importante porque a gente vai reparar que no momento em que o zagueiro conduz a bola, em algum momento algum adversário vai ter que sair para marcar ele. No momento em que algum adversário sai para marcar ele, libera algum companheiro que fica livre. Então a gente começa a reparar que realmente essa condução é importante para poder liberar companheiros. E os zagueiros eles têm essa liberdade para fazer essa condução. Mas essa dinâmica ela acontece às vezes também em posições mais avançadas do campo e com outros jogadores. Então nesse lance a gente vai ver que o lateral, que nesse caso é o Léo Borges, ele vai puxar para dentro e esses dois jogadores que estão aqui na frente, que são o Maurício e o Patrick, vão ficar liberados. Porque no momento em que o Léo Borges ele conduz, ele faz com que o marcador do Maurício tenha que sair na marcação em cima dele, liberando no primeiro momento o próprio Maurício. Num segundo momento, o lateral que estava lá marcando o Patrick teve que sair no Maurício porque o Maurício recebeu livre. E aí quem ficou livre agora foi o Patrick. Então a gente vê que gera esse efeito cascata. Bom, e uma outra dinâmica importante desse time é a questão da manipulação dos espaços, que traz muito dos conceitos do jogo de posição. A forma com que os jogadores fazem movimentações sem a bola gera espaços para outros companheiros receberem a bola e o Inter ele vai manipulando e arrastando a marcação adversária para poder gerar esses espaços. Então, a gente vai reparar que o Zé Gabriel conduz a bola, o Guerreiro faz um desmarque de apoio, ou seja, baixando para poder receber a bola entre as linhas de marcação adversária, e o Maurício ataca o espaço nas costas do Guerreiro, que é o espaço que o Guerreiro gerou quando ele atraiu e puxou o zagueiro. E esse combo de movimentações abriu uma outra janela que o Zé Gabriel encontrou para encontrar o ponta aqui aberto embaixo do lado esquerdo. Então o Inter vai manipulando a marcação adversária para poder gerar esses espaços e poder conseguir encontrar esses espaços de ruptura. Bom, e agora que a gente já viu como o Inter constrói o jogo desde lá de trás, a gente vai ver como o Inter reage depois que consegue quebrar essa primeira linha de marcação do adversário. E a gente vai ver que esse time do Internacional ele é muito vertical a partir do momento em que consegue quebrar essa primeira linha. Quebrou a primeira linha, os jogadores já vão atacando a profundidade, vão atacando a última linha e dando opções para poder verticalizar e chegar na cara do gol o mais rápido possível. Então a gente vai ver nesse lance aqui contra o Aimoré que o Praxedes aparece como homem livre e no momento em que o homem livre recebe, começa os ataques à profundidade, verticalidade. Então a gente está vendo todo mundo atacando a última linha, todo mundo indo para cima do adversário e acelerando a finalização do jogo. Aqui agora contra o Brasil de Pelotas de novo, o Nonato recebe como homem livre e imediatamente o ponta e o centroavante já dão a opção de ataque à profundidade. Então o Nonato vai tentar encontrar espaço para o ponta entrando lá por fora nas costas do lateral. E ainda conta também com as infiltrações dos meias. Então agora quem recebeu como homem livre foi o Guerreiro, que é o centroavante, e tem a infiltração do Maurício nas costas da última linha na profundidade também para tentar receber essa bola na cara do gol. E o que é interessante é que esse time do Inter ele começa construindo por dentro, procurando um homem livre principalmente por dentro, para depois finalizar a jogada por fora. Então, como ele finaliza a jogada no terço final por fora, é um time que cruza muito, que faz muitos cruzamentos. O que é comprovado pelos números, quando a gente olha que o Internacional é o time que mais cruza bolas na área no Campeonato Gaúcho, com 137 cruzamentos, tendo um percentual de acerto de 33%, sendo o terceiro melhor percentual de acerto do campeonato. E o que é importante ressaltar é essa jogada é finalizada pelo lado esquerdo, o ponta da direita e algum dos meias sempre atacam a área para dar opção de finalização. Então, se a jogada finaliza pelo lado direito, o ponta à esquerda e mais um meia atacam a área para dar a opção de finalização junto do centroavante. Então, o Inter busca sempre povoar a área com pelo menos 3 jogadores para dar mais chance do Inter conseguir ganhar a bola pelo alto do adversário. Bom, mas e sem a bola? Como esse Inter marca os seus adversários? Como é o sistema defensivo do Inter? O primeiro ponto é que faz uma pressão alta muito intensa. Se a gente olhar para os números de novo, a gente vai reparar que o Inter é o time que mais pressiona alto dos seus adversários. Nesse recorte de 7 partidas, desde que o Miguel Ramírez começou a efetivamente treinar o Inter, a gente percebe que o Inter é o time que mais buscou essa pressão alta contra o adversário e muito por conta dessas pressões altas, é o time que mais recupera a bola no campo adversário. Então, além de fazer a pressão alta, é um time que é efetivo nessas pressões altas e consegue recuperar a bola no campo adversário. E a gente vai ver que essa pressão alta ela é por encaixes, ou seja, elas são por marcações individuais. Nesse lance contra o Grêmio, por exemplo, a marcação do Inter está bem encaixada e eles começam a induzir
o Grêmio a jogar para trás, a dar um passe para trás. No momento em que a bola vai para o goleiro, o Yuri Alberto, que é o centroavante, vai pressionar o goleiro para poder forçar o chutão do adversário. Então eles vão pressionando e vão induzindo o adversário ou a ter um erro de passe ou a dar um chutão a bicuda para frente. E quando essa pressão alta não funciona e o Inter precisa entrar em momento defensivo, a forma como Miguel Ramírez marca é uma marcação com referências individuais, assim como era no Del Valle quando ele treinava o time equatoriano. Então a gente repara, por exemplo, aqui nesse momento contra o Grêmio, em que a marcação do Inter está encaixadinha, com todo mundo perseguindo as suas referências individuais, ficando sempre pelo menos um dos zagueiros na sobra. E esse zagueiro fica na sobra porque o centroavante tem a responsabilidade de marcar os dois zagueiros. Nesse lance contra o Brasil de Pelotas, por exemplo, a gente vai ver que o Rodinei vem buscar a referência individual dele por dentro, que é o ponta esquerda do Brasil de Pelotas. Se o ponta esquerda veio para o centro, o Rodinei acompanha o ponta esquerda pelo centro. Esse lance do Moisés também é interessante, que o Alisson é o ponta direita do Grêmio nesse momento, meia direita, e o Moisés ele vai acompanhar o Alisson durante toda a trajetória do Alisson no ataque do Grêmio. Então chega num determinado momento em que o Moisés ele fica entre os dois zagueiros, entre o Cuesta e o Lucas Ribeiro, justamente porque ele teve que acompanhar o Alisson. E aí a linha de 4 ela não fica uma linha de 4 com o lateral direito, zagueiro pela direita, zagueiro pela esquerda e lateral esquerdo. O Moisés ele entrou no meio dos zagueiros porque ele acompanhou a referência individual dele. Então é uma marcação realmente que preza pelas referências individuais. Bom, então é isso, galera. Vamos ver como o Internacional vai seguir na temporada, como vai evoluir o trabalho do Miguel Ramírez nos próximos momentos. A Libertadores está começando agora e vamos ver como é que o Inter vai lidar quando realmente a temporada efetivamente começar e os adversários forem ainda mais difíceis do que o Miguel tem pego ultimamente nesse Campeonato Gaúcho. Não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar ele em todas as suas redes sociais, acionar o sininho de notificações para receber sempre que tiver um conteúdo novo aqui no canal e comenta aqui embaixo o que você acha desse Internacional do Miguel Ramírez, aonde você acha que ele vai chegar, se vai disputar título do brasileiro, enfim, comenta aqui embaixo que a gente troca uma ideia e a gente entra num debate bacana. Então é isso, valeu, falou e tamo junto!